Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essas aulas de Química. Eu espero que todos estejam bem. Vou começar corrigindo a atividade da aula anterior. Então, exercício 1 diz o seguinte: associe corretamente as colunas. Número 1, metais alcalinos. Então, os metais alcalinos são os elementos da primeira coluna, né? Então, família 1A. Isso está aqui, ó, que fala grupo 1 ou 1A. 2. Metais alcalinos terrosos. É a segunda família, segunda coluna. Então, o 2 está lá no último parêntese, grupo 2 ou 2A. Tem gente que põe 2A, né, com romano, outros põem 2A em arábico. Depois, calcogênios. Calcogênios é essa aqui, ó, família 6A. Então, está no terceiro parêntese, grupo 16 ou 6A. Por que 16? Porque cada coluna dessa é um número, né, de 1 a 18, tá bom? Depois, halogênios, que é essa penúltima família, que são esses aqui, ó, que é a família 7A. Então, os halogênios, né, o 4 está aqui, que é a família 7A ou grupo 17. 5. Família do carbono. Como o próprio nome diz, né, família do boro, do carbono, do nitrogênio, o nome da família é o nome do primeiro elemento químico. Então, a família do carbono é essa 4A, né? Então, o número 5 está aqui, o antepenúltimo parêntese, 4A ou grupo 14. Depois, família do nitrogênio, é essa família aqui, ó. Então, família do nitrogênio está aqui, nesse parêntese, que é grupo 15 ou 5A. E por último, família, né, o penúltimo, família do nitrogênio, que é essa aqui, ó, que é a família 5A também. Então, família do nitrogênio ou 5A é o grupo 15. E gases nobres, né, ou zero, que é o primeiro parêntese. Questão 2. O bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, tem como fórmula KBrO3. Os elementos que o constituem, na ordem indicada na fórmula, são das famílias dos... o K, que é o potássio, da família 1A, o bromo, que é a família dos halogênios, que é a 7A, penúltima coluna, e os calcogênios, família 6A, né, que é a antepenúltima coluna. Então, ficou nesta ordem, na letra A. Determina os nomes dos elementos das famílias dos halogênios. Então, são esses elementos aqui, ó. Então, para memorizar, tem a frase: Fui, claro, Brasil, inicia, ataque. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então, são esses aí. Bom, vocês sabem que a tabela periódica é dividida em grupos. Aqui nós temos os metais, né, que são os mais abundantes, constituem cerca de 74% dos elementos, são bons condutores de calor e eletricidade, né? Vocês sabem, por exemplo, o cobre é um dos excelentes condutor de eletricidade, também de calor. Na prova disso que quando você põe uma vasilha de alumínio no fogo e pega diretamente nela, depois de algum tempo você vai queimar a mão, provando que, né, os metais são bons condutores de calor. Dúcteis, maleáveis
e sólidos em condições ambientes. Então, somente o mercúrio que fica no estado líquido à temperatura ambiente. Os demais todos se encontram no estado sólido. Os não metais ou ametais, que é a mesma coisa, são esses verdes. Constituem cerca de 20% dos elementos, porém são os mais abundantes na natureza. São maus condutores de eletricidade e calor, não são dúcteis nem maleáveis. Os sólidos, nós temos o boro, carbono, silício, fósforo e enxofre, arsênio, selênio, telúrio, iodo e astato. Líquido, somente o bromo. E gasosos, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Então, prosseguindo isso aí, quer comprar milho? Olha lá. Só R$10 aqui no carro. Chega pra cá você também. Pode pedir pra parar o carro que a gente paga e atende você agora. É só R$10. Então, os gases nobres, né, como o próprio nome diz, todos são gasosos. São os elementos da última família. Quais são eles? Homem que nasce na Argentina, cresce cheirando rã. Uma frase para memorizar os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Bom, claro que isso é técnica que eu aprendi lá no cursinho, né, que naquela época vestibular a gente tinha que saber de cor o nome dos elementos químicos e os símbolos deles também. Esta é uma preocupação que vocês não precisam ter mais, visto que 100% das provas de Enem vestibular trazem a tabela periódica. Bom, então, ocorre o seguinte, eu vou escrever aqui, mas para vocês entenderem melhor, quando a gente faz a distribuição eletrônica do elemento, toda vez que o subnível mais energético, ou seja, da última linha, for S ou P, são elementos da família 1A ou 2A, ou seja, em linhas gerais, são elementos da família A. Se o subnível mais energético for o D de dado, é um elemento da família B. E se o último subnível for o F, aí é a série dos lantanídeos ou actinídeos, tá bom? Então, vou escrever isso aqui para ficar mais claro.
Agora, eu vou explicar novamente o diagrama de Linus Pauling. Eu sei que a maioria já estão lembrando dele, mas isso aqui, ó. Olha, esse é o diagrama de Linus Pauling. Aqui nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Olha, para dar certo, você liga primeiro o 2P6 com um 3S2 e depois traçam retas paralelas. Tá? Observa que essas duas linhas são iguais, essas duas são iguais, essas duas são iguais, só essa que é diferente. Então, por exemplo, se o último que você usou é aqui na quarta linha, significa que esse elemento está no quarto período da tabela periódica, ou seja, na quarta linha da tabela periódica. Se o último que você usou é da sexta linha, significa que ele é da sexta linha da tabela periódica. Então, por exemplo, se eu coloco lá o elemento é do terceiro período, família dos halogênios. Então, o terceiro período é a terceira linha. Família dos halogênios é a sétima, coluna 7A aqui, ó, que é o elemento, é o cloro. Aí, em exercício, eu posso pedir para você determinar o nome do elemento, o símbolo, o número atômico, o número de massa atômica. Então, primeiro você tem que saber localizar. Olha, o segredo aqui é você obedecer essa ordem. Enquanto você não chega no final dessa linha, você não pode voltar no início da outra. Enquanto você não chega no final dessa, você não pode voltar no início da outra. E dessa forma, opa, não é corona, graças a Deus. Olha só, o último que você usar, você pode diminuir o expoente. O expoente diz quantos elétrons ele suporta. Então, por exemplo, o subnível S, né, porque aqui é chamado de subnível, S, T, D, F, camadas K, L, M, N, O, P, Q. Então, por exemplo,
elemento em que o número atômico é 19. Então a gente vai fazer o que? Ó. Liga o 2P6 com 3S2, traçam retas paralelas. Então, olha, 2, chega no final, volta no início da outra linha, mais 2, 4. Chegou no final, volta no início da outra, mais 6, 10, mais 2, 12. Chegou no final, volta no início da outra, mais 6, 18, mais 2, 20. Porém, aqui é 19. Então, o que eu faço? Eu apago o 2 e coloco 1. E como eu não usei esse aqui, eu apago o que eu não usei. Tá? Bom, então aqui nós temos as camadas, olha. Por exemplo, às vezes o exercício pergunta, fazendo a distribuição eletrônica do elemento que tem número atômico 19, quantos elétrons tem na camada L? Aí você soma, 2 mais 6, 8. E na camada N, um elétron só. Na camada K, 2 elétrons. Tá? É assim que se faz. Olha, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, aqui dá 36, mas é 32, apaga o 6, coloca o 2 e aí apaga os que não foram usados. Tá bom? Então, é dessa forma aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, mais 2, 32. Bom, aqui para você saber qual família é, você soma os expoentes da última camada. 2 mais 2, 4. Então é da família 4A. Tá? Igual esse aqui da família 1A. Tudo bem? Só mais um exemplo para a gente fechar. Olha, 23. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Com mais 3, 23. Apago o 10 e ponho o 3. Olha, então esse é o subnível mais energético. Então lá na teoria anterior eu coloquei que toda vez que for subnível mais energético da família, do subnível D, é um elemento de transição, família B. Então com certeza eles estão aqui, ó. E para você encontrar, você pega e soma aqui, ó, o expoente da D com o último da S. 3 mais 2, 5. Logo é da família 5B. Então aqui, ó, 3B, 4B, 5B. Tá aqui, ó. Então, o elemento 23 é o vanádio. Primeiro elemento químico daí. Tá? Então, por hoje comigo é só. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Então, mensagem. Tribulações da vida. Nas tribulações da vida, confie sempre no Senhor teu Deus.
Ele é a tua permanente fonte de energia. Considera as dificuldades e sofrimentos apenas como provações e testes de caráter. A alma que se encaminha para Deus compreende que Ele nos ensina e nos testa através das tentações da vida. Muitas aflições poderão ser evitadas se souberes caminhar com firmeza e enfrentar os problemas com fé e confiança. Deus não desampara ninguém. Alegra-te e regozija-te com o que diz o salmista: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Salmo 25:8. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmo 37, 23 e 24. Então, meninos, comigo por hoje é só. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!